Meus amados, na semana passada nós começamos a nossa caminhada no livro do profeta Ageu. Uma caminhada que será breve, uma vez que este é um livro de apenas 38 versículos. Ele é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Na semana passada nós já introduzimos vendo o tema de Ageu, que pode ser sintetizado na seguinte frase, que eu quero convidar os irmãos a nós repetirmos juntos nessa noite. Vamos lá? A compreensão do plano redentivo de Deus deve determinar as prioridades das nossas vidas. Este é o tema que nós vamos compreender neste livro inteiro, apenas 38 versículos. Também na semana passada, irmãos, nós ocupamos boa parte do nosso tempo com uma introdução bastante extensiva, dando um grande panorama do livro de Ageu, do seu contexto, de como chegamos até ele. Hoje nós não vamos repetir isso, é claro. Se você quiser, pode voltar lá na primeira mensagem. Eu creio que está bastante claro, bem explicado. Hoje nós vamos ter uma introdução mais curta. Vamos apenas ver um panorama cronológico de como os anos anteriores chegaram até o ano de 520 a.C., até a profecia de Ageu. Ok? Lembrando que, deixe sua professora de história orgulhosa, antes de Cristo, os anos decrescem. Eles vão do maior até o menor, ok? Bem, nós começamos no ano 605 a.C. O domínio político de Nabucodonosor da Babilônia sobre Judá e sua capital, Jerusalém, se inicia. Ele ainda deixa as pessoas lá, mas começa a dominar politicamente a Jerusalém. Andando alguns anos, 586 a.C., Nabucodonosor dá um basta nas incitações à rebeldia que costumeiramente vinham de Jerusalém. Ele invade a cidade, mata os filhos do rei diante dele e cega o próprio rei como castigo. O templo, o fabuloso templo de Salomão, construído séculos antes, na verdade, é totalmente destruído. A maior parte da população é levada para o cativeiro na Babilônia, que foi profetizado por Jeremias, que duraria 70 anos. 539 a.C., quase 50 anos depois, Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia. Em 538, no ano seguinte, ele emite um decreto permitindo que os judeus retornem à sua terra natal para reconstruir sua capital e seu templo. Cumpre-se a profecia de Isaías, capítulo 44, realizada 200 anos antes do nascimento do próprio Ciro e que cita Ciro pelo seu próprio nome. De um total de 2 a 3 milhões que havia na Babilônia de judeus, apenas 49.897, ou seja, quase 50 mil, escolhem aceitar a oferta de Ciro e retornam para Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. 2 anos depois, 536 a.C., começa a reconstrução do templo. Seus fundamentos são lançados. Aqueles que viram o templo de Salomão começam a chorar, porque este segundo templo era muito menor do que o suntuoso templo de Salomão. 534, 2 anos depois, a reconstrução do templo é interrompida. 520, 16 anos depois, chegamos ao nosso texto. Ageu profetiza em nome do Senhor dos Exércitos, ordenando o povo que reconstrua ou retome a reconstrução do templo. Na semana passada, irmãos, nós vimos também um resumo de todo o livro em um panorama. E nesse resumo, nós vamos repetir hoje o ponto 1 e o ponto 2 para vocês relembrarem o que nós vimos. Em termos da mensagem de Ageu, nós vimos o seguinte. Pode passar, por favor? Primeiro, um povo derrotado. E aí você vê do versículo 1 até o versículo 11, onde a primeira profecia acontece no dia 29 de agosto. E aí o resumo é: as suas casas, Deus diz ao povo, estão decoradas. A minha casa está devastada. Porque o povo parou de construir o templo, mas gastou todos os seus recursos e esforços em reconstruir as suas casas de maneira, inclusive, bem decorada. Segunda coisa que nós vemos nesse capítulo primeiro, um povo determinado. Resultado dessa primeira profecia, em 21 de setembro, eles temeram o Senhor e obedeceram o Senhor, e é aí que nós planejamos chegar hoje. Bem, é onde nós estamos. Semana passada, nós começamos a nossa mensagem, uma mensagem de 2 domingos,
e nós vimos apenas o versículo 1 até o versículo 4 por causa da nossa longa introdução. Então vamos ler o texto, irmãos, vamos retomar o que vimos semana passada e continuar, e eu creio que você vai ter bastante coisa para anotar, e o seu boletim não vai dar espaço, porque tem muita coisa boa nesse nosso texto de hoje. Vamos lá? Ageu, capítulo 1, um bonito coral para nós lembrarmos o texto que começamos a ver na semana passada. Dá uma olhadinha à sua direita e à sua esquerda, vê se alguém precisa de uma carona para acompanhar a leitura com você. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Vamos lá, irmãos, acho que ficaram no vácuo, né, como diz na minha terra. Vamos começar de novo? No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Antes da gente entrar onde a gente não viu ainda, vamos relembrar o nosso primeiro ponto. Em primeiro lugar, nós vimos na semana passada, irmãos, o seguinte: a palavra do Senhor é instrumento para a confrontação das nossas negligências espirituais. A palavra do Senhor é instrumento para a confrontação das nossas negligências espirituais. Em resumo, diante de 16 anos de interrupção da reconstrução do templo, chegou, como eu disse, o momento do Senhor dar um basta. Ele havia esperado bastante tempo para que o povo se despertasse por si mesmo, se despertasse por seu próprio senso de compromisso e dever, mas nada havia acontecido. De forma semelhante, nós, quando negligenciamos a vontade de Deus, muito do que precisamos ser confrontados vem, claro, pela vara da palavra de Deus. Eis a razão, meus irmãos, da necessidade de uma vida diária de meditação nas Escrituras. Mesmo se você já leu a Bíblia dezenas de vezes, mesmo que você já tenha o hábito devocional há muitos anos, essa é uma necessidade agora, porque isso nunca irá mudar. Eis a razão pela qual precisamos de pregação bíblica, expositiva, direta, aplicativa. Isso também jamais irá mudar a nossa necessidade. A Igreja de Cristo, nós somos levados, irmãos, à fé, somos levados a confiar em Deus
quando somos expostos constantemente à palavra do Senhor, como o exemplo do livro de Ageu também nos ensina. E nós terminamos o nosso primeiro ponto com uma série de perguntas. Quais são as áreas de negligência espiritual que o Senhor tem confrontado a você através da sua palavra? Como está a sua vida devocional? Sua vida na palavra, na oração? Como está o seu investimento em vidas que estão perdidas? Como é o seu orçamento e ele tem sido usado para também avançar a obra do Senhor? Quais outras áreas você precisa hoje ouvir a palavra como instrumento de confrontação para a sua vida? E aí nós deixamos essas perguntas enquanto encerrávamos a nossa meditação na semana passada. Seguindo agora do versículo 5 em diante, tudo isso, irmãos, não é algo que deve ser deixado para quando for possível, para quando der. Na continuação do nosso texto, diante da realidade que Deus começa a confrontá-los, o povo de Judá e Jerusalém está sendo agora chamado à urgência de uma mudança de postura. Deus não trouxe Ageu para que eles tivessem assunto pelo que falar, mas para que, confrontados, entendesse do fato de que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Ou no caso do que estava acontecendo com o povo de Judá naqueles dias, ele não colherá. Você já vai entender agora quando você der uma olhada na continuação, no versículo 5 em diante. E aí está o nosso segundo ponto, versículos 5 e versículo 6. A perda da realização das promessas de Deus deve nos alertar para a disciplina divina. Por quê, irmãos? Porque o povo do Antigo Testamento, eles estavam debaixo de promessas de Deus, promessas da aliança mosaica, de extrema prosperidade. Em outras palavras, o povo de Israel foi tirado do Egito, e em ser tirado do Egito, Deus disse: obedeçam-me, sirvam-me, e tudo, absolutamente tudo, vai dar certo para vocês. Essa era a promessa. Não tinha meio termo. Em obedecer, seriam abençoados. É óbvio que o contrário também existia. Na desobediência, seriam castigados, seriam disciplinados. Quero sempre lembrar, ninguém era obrigado a pertencer ao povo de Israel. Não gostou dos termos do nosso acordo? Pode ir embora. Então, vivendo em Israel, eles deveriam servir ao Senhor e assim seriam abençoados. Porém, quando nós analisamos, irmãos, essas bênçãos e maldições, esses ganhos e perdas no Antigo Testamento, precisamos lembrar exatamente que está debaixo dessa velha aliança. Na verdade, 90% do Antigo Testamento está debaixo da aliança mosaica. Bênçãos, prosperidade e sucesso na obediência estavam sempre sendo contrastados com maldições, declínio e derrotas na desobediência. Não havia nem sequer, meus irmãos, necessidade de supor se algo estava errado com eles quando as coisas davam errado. Isso já era uma certeza, era algo matemático, estava errado porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. É claro, irmãos, que Deus era extremamente misericordioso. Inclusive, é por isso que o profeta Jeremias, quase 70 anos antes, escreve o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a razão, a causa de não sermos o quê? Consumidos. Por que Jeremias está falando isso? Não era para Deus dar uma nova chance para a gente, mas ainda assim Ele dá. Os termos da aliança eram claros, mas Deus ainda exercia continuamente misericórdia para com o seu povo do Antigo Testamento, o povo de Israel. Bem, em termos gerais, meus irmãos, a mesma coisa não se aplica a nós que somos a igreja do Senhor, na nova aliança. Para nós, não há promessa automática de prosperidade para o cristão. As igrejas e pessoas que assim pregam hoje, pregam uma mentira. De fato, a maioria de nós vai passar a vida inteira e nós jamais vamos ser ricos ou abastados. O que Deus nos promete em sua palavra é cuidar de nós e nos sustentar, mas não necessariamente com salário, digamos, de ministro do Supremo. Além disso, a disciplina de Deus pode não ser, às vezes, por causa de um pecado, mas sim Deus moldando a nossa vida, certo? Deus trabalhando a nossa vida hoje.
Hoje Deus age, meus irmãos, de uma forma individual, respondendo à nossa disciplina, à nossa obediência, ao nosso crescimento, enquanto Ele cumpre a sua vontade em nossas vidas. Então é importante entendermos esses dois cenários. Bem, isso dito, vejamos como o Senhor continua falando e tratando o seu povo a partir do versículo 5. E novamente nesse versículo ele se identifica, como eu falei semana passada, como o Senhor dos Exércitos, trazendo essa afirmação de força para com o seu povo, tão fragilizado naqueles dias. E ele convoca o povo, irmãos, olha só, a refletir nos seus caminhos, isto é, nas suas decisões e escolhas, e perceber aonde essas decisões e escolhas os haviam levado. Literalmente, irmãos, a exortação de Deus diz, abre aspas, coloque o coração de vocês em seus caminhos. Isso significa, coloque o seu verdadeiro eu diante de vocês e veja o que vocês têm escolhido. Mas numa versão mais resumida, acordem para a realidade. Vocês estão vivendo uma ilusão, vocês estão se enganando, porque não estão avaliando a forma como estão servindo ao seu Deus. O Senhor aqui, meus irmãos, está demonstrando a Judá e a Jerusalém que eles não eram vítimas das circunstâncias. Eles não eram vítimas de inimigos externos. Eles nem eram vítimas de um Deus caprichoso. Não. Causa e efeito é o argumento do Senhor contra eles. Em outras palavras, vocês plantaram e agora estão colhendo. Como eu brinquei mais cedo, agora vocês estão deixando de colher, porque isso fazia parte da disciplina do Senhor, exatamente como você vê no versículo 6. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Esse aviso, meus irmãos, de Deus, no nosso texto, para que eles acordem, será repetido no versículo 7, será repetido em 2,15, será repetido em 2,18 duas vezes. Isto é, Deus chama o seu povo para o diálogo. Deus chama o seu povo para que eles possam perceber o que eles estão fazendo e, é claro, possam tomar decisões diferentes. Isso é algo, meus irmãos, que Deus fez muitas vezes ao longo da história de Israel. Em lugar de apenas deixar que eles acordassem por si mesmos, Deus tomava a iniciativa, vendo a cegueira espiritual do seu povo. Deus chama o seu povo a poder dialogar, a poder sair daquela situação, compreendendo aquilo que estava fazendo de errado. Por exemplo, através de Isaías, vários séculos antes, ele escreve o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Irmãos, não foi exatamente isso que aconteceu? Quase 70 anos antes, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém? É mais ou menos, meus irmãos, como alguém avisa você: você sabia que a porta do seu carro não está fechando direito? Ah, é? Tá bom. Uma semana depois a pessoa diz: ei, você não consertou a porta do seu carro ainda? Um mês depois ela avisa de novo: rapaz, eu falei para você, a porta do seu carro bate lá, fica aberta. 2 meses depois você chega no estacionamento, ó, cadê o carro? É isso que aconteceu com Israel. Aviso após aviso. A chamada de Deus à negociação foi feita, mas eles não atentaram para o alerta da disciplina de Deus. Alguém pode dizer assim: ah, mas isso aí é coisa do Deus do Antigo Testamento. Isso é coisa para eles. Jesus é diferente. Não tem aquele pessoal que acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus raivoso, irado, e Jesus é... Agora tem o coraçãozinho também, né? Jesus é amor. É? Dá uma olhada na sua Bíblia em Apocalipse 2 e 3. Lá você tem as 7 cartas de Jesus escrito às igrejas da Ásia Menor, hoje região da Turquia. Em várias dessas cartas, meus irmãos, o Senhor Jesus manda que eles examinem o seu procedimento e que se arrependessem. E ainda diz: se vocês não fizerem isso, vai dar ruim. Vai vir disciplina em cima de vocês. Porque vocês vão negligenciar aquilo que eu estou avisando para que vocês possam sair da situação que vocês estão. Meus irmãos, é verdadeira a frase que eu já repeti acho que 2 vezes essa mensagem: de Deus não se zomba. Isso vale para todos nós.
Nosso Deus é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, mas Ele também é um Deus justo e é um fogo consumidor. Ele não tolera o pecado na nossa vida. Eu não me refiro àquele pecado que acontece aqui e eu já sou consciente dele e me arrependo e peço perdão. Isso faz parte da vida. Mas aquele pecado aonde eu me lambuzo como um porco em uma pocilga. Viu aquela situação em que você dá banho no porco, seca o porco, passa um cheirinho nele, né? E solta. O que ele faz? Ele corre para o chiqueiro e rola de novo na lama, porque essa é a natureza dele. Esperar outra coisa é tolice, mas essa não é a nossa natureza. Quando eu e você, filhos de Deus, nos deleitamos em rolar na lama do pecado, algo está muito errado. E sendo filhos de Deus, com certeza, Deus irá nos cobrar, Deus irá nos chamar ao arrependimento. Irmãos, diante disso, portanto, essa é a nossa atitude esperada por Deus. Ela é clara, exatamente o que está nesse texto. Precisamos fazer um sério e sincero autoexame das nossas vidas, como filhos de Deus. Isso de forma individual, mas também como igreja. Um dos maiores desafios na mudança do nosso coração, meus irmãos, é pararmos de criar desculpas. Isso aconteceu muitas vezes com o povo de Israel. A culpa era sempre de outros, nunca era deles. E às vezes, inclusive, a culpa era do Senhor. Se vocês lembram bem, quando nós pregamos em Malaquias, alguns anos atrás, o povo virava para Deus dizendo assim: o Senhor não nos ama. Como é que eu não amo vocês? Eu tirei vocês do Egito, eu tenho cuidado de vocês. Então, vez após vez, meus irmãos, o povo chamava ou jogava a responsabilidade, melhor dizendo, para outros. Temos que parar de olhar a culpa do outro lado e olhar para dentro de nós. Alguém pode ser uma pessoa cruel e maldosa, por exemplo, que chega e dá uma bofetada no seu rosto. Qual seria a nossa atitude? Eu não sei, mas eu posso dizer para vocês, meus irmãos, qual é a resposta do Evangelho. A resposta do Evangelho, Mateus 5,39, é: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos? Em lugar de procurar uma desculpa para suas ações pecaminosas nas ações dos outros, examine o seu coração, examine a sua reação, examine por que você está agindo dessa maneira, examine a sua vida. Nesse texto, Jesus está nos levando, irmãos, a olhar para nós, para o nosso coração, e verificar se realmente nós também não somos tão cruéis e maldosos quanto consideramos o nosso agressor. Ou seja, precisamos colocar o nosso coração em nossos caminhos e ser sérios e sinceros com a nossa necessidade de mudança. Porque um coração endurecido, um coração orgulhoso, deixa destruição e ruínas no caminho da nossa vida. E é por isso, então, que o Senhor diz: coloque o seu coração nos seus caminhos e avalie o que vocês estão fazendo. No verso 6, isso fica ainda melhor ilustrado, com 5 ações básicas da vida humana. Por exemplo, plantar, que seria o trabalho, comer, beber, vestir e ser pago pelo seu trabalho. O Senhor mostra como eles estavam jogando todo o seu esforço fora por causa da disciplina de Deus vinda de suas prioridades erradas. Naquilo que eles colocaram suas prioridades, eles estavam fracassando. E olha que interessante, irmãos. Abandonaram o que Deus havia ordenado. Dedicaram-se a outra coisa. E agora Deus está mostrando tudo isso no qual vocês investiram tanto tempo. Está tudo indo pelo ralo, está tudo indo por água abaixo, porque vocês estão com a prioridade errada. É isso que está no versículo 6. Mas, irmãos, por que um Deus que diz que nos ama, por que um Deus que ama o seu povo iria fazer tal coisa? Por que ele precisa de disciplina? Por que ele precisa da vara? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Esse texto em si daria uma exposição, mas nós não temos tempo. Vamos apenas lê-lo, porque ele é uma explicação óbvia e clara e fácil do porquê existe disciplina na vida do Filho de Deus.
Porque a mensagem que tem sido pregada em algumas igrejas durante algum bom tempo é: venha para Jesus e pare de sofrer. Agora é só vitória, agora vai dar tudo certo. Agora vai ser tudo maravilha e inclusive você pode ver da maneira como você quiser. Será? Olha o que Deus faz conosco, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Acompanhem na sua Bíblia. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Perceba, essa é uma palavra de ânimo. Essa é uma palavra motivacional. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Qual a palavra de ânimo do nosso Deus? Se eu lhe disciplino, é porque você precisa e é porque eu lhe amo. É isso que ele está falando aqui, meus irmãos, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Porque para eles, meus irmãos, passaram 70 anos de cativeiro. Eles não haviam aprendido a lição. Eles haviam abandonado o Senhor no passado, haviam trocado-o por falsos deuses e seus costumes repugnantes e precisavam agora ser lembrados da razão do porquê eles foram disciplinados. É interessante, meus irmãos, que o número 70 é porque eles haviam negligenciado a lei do Senhor. Eles haviam negligenciado a lei de Moisés que falava do ano sabático, o ano de descanso da terra. E sobre isso Deus decidiu a sua disciplina. E a disciplina de Deus nos dias de Ageu tinha como objetivo que o povo não retornasse para a espiral descendente da desobediência que os havia levado ao cativeiro. E detalhe, algo que já começa a acontecer, já começa a estar aqui no cenário do povo. Então, irmãos, tal como o povo do Antigo Testamento, nós, igreja, promessas preciosas de Deus para nós, para seus filhos, que não possamos deixar de experimentar de tais bênçãos por causa de nossas prioridades erradas e por causa de decisões que possam nos levar à disciplina de Deus. Como nós decidimos isso, irmãos? Colocando a nossa vida diariamente debaixo da análise, debaixo do exame da palavra do Senhor. Tal como serviu para o povo de Ageu 2.500 anos atrás, serve para nós também. Nós precisamos meditar se nós temos perdido bênçãos do Senhor na nossa vida, porque temos vivido pelo nosso próprio desejo, decisão, escolhas e assim por diante. Isso se aplica à nossa área financeira e profissional, isso se aplica aos nossos casamentos, à nossa vida familiar, isso se aplica, irmãos, a absolutamente todas as coisas da nossa vida. A palavra de Deus não é um livro religioso. Ele não é um livro para ser lido no domingo e ser esquecido. Ele é um livro para ser trazido para a nossa vida e ser aplicada no nosso dia a dia. Então, a perda da realização das promessas de Deus deve nos alertar para a disciplina divina e, obviamente, nos levar adiante, como vai fazer com o povo de Deus no nosso texto. Então, qual deve ser a nossa resposta à confrontação da palavra de Deus? Quando somos disciplinados, qual deve ser a nossa resposta? É interessante, meus irmãos, porque a resposta a isso deveria ser óbvia. Mas vamos lembrar, nós que somos pais, o que acontece com os nossos filhos? Quantas vezes, em lugar de receber bem, a disciplina de uma criança é respondida com mais rebeldia ainda? Eu não me refiro a pais que disciplinam errado. Isso existe também. Mas a varinha,
A sabedoria da Havaiana procede. Pais que disciplinam corretamente, apontando o erro da criança, apontando a necessidade de mudança, e ainda assim encontram um coração endurecido, um coração rebelde. Tenho novidade para nós. Somos da mesma maneira. Mas a palavra de Deus vai nos apontar, meus irmãos, uma saída, uma alternativa. Esse é o nosso terceiro ponto, do versículo 7 até o versículo 11, que diz o seguinte: a disciplina divina deve nos alertar para retomarmos as prioridades de Deus em nossas vidas. Ou seja, por que isso aqui aconteceu? O que está fora do lugar? O que eu não estou fazendo do jeito de Deus? Será que eu estou levando a minha vida onde Deus está muitos lugares abaixo de onde Ele deveria estar? Pastor, como é que deveria ser a ordem da minha vida? Igreja, não, já começou errado. A ordem correta da nossa vida, meus irmãos, é Deus, certo? Pátria e família. Não, estou brincando. Deus, aqueles que são casados, o seu cônjuge, a sua família, e aí vem a igreja. E aí, meus irmãos, as nossas decisões precisam passar por um prisma da palavra, de prioridades sendo revistas. Como usamos o nosso dinheiro, como usamos o nosso tempo, como servimos ao Senhor e às pessoas. Isso vai ser algo particular entre cada um de nós e o nosso Deus. Mas nós precisamos perceber como Deus tem nos alertado para saber se a nossa vida está alinhada com as prioridades que Ele tem para nós. Vamos lá. Continuando então nessa terceira parte da nossa mensagem, o Senhor repete no versículo 7 aquilo que Ele havia dito no versículo 5. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Como vimos, irmãos, essa expressão significa o quê? Coloque o seu coração no seu caminho. Acorde para a realidade. Nesse caso, depois de apontar os efeitos da disciplina divina, a gente viu no versículo 6, a colheita se perdendo, ok? Por causa do que eles deixaram de fazer, o Senhor já começa imediatamente a dar a receita do que eles precisam fazer. Ou seja, o Senhor não espera de nós meras constatações do nosso erro, mas espera, meus irmãos, ações de reparação desses erros. Então, deixa eu repetir. O que Deus deseja, irmãos, não é apenas que nós possamos dizer: verdade, Senhor, Tu estás certo. Eu realmente preciso mudar. E aí eu viro minhas costas e volto a fazer a mesma coisa. Parece aquela música da MPB, né? Todo dia ela faz, tudo sempre igual. A gente volta à nossa rotina, que é inclusive o nome da música. Eu paro de manhã, faço o meu devocional, se porventura você faz de manhã. E faço um bom devocional, dou até uma chorada, é uma maravilha. Mas, irmãos, Tiago nos alerta que este homem que olha para a palavra, mas vira e se esquece do que a palavra espelhou, do que a palavra mostrou, é um homem insensato. É alguém que não tem prestado atenção para os alertas de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, o que Deus espera não é apenas dizer: Senhor, o Senhor está certo. Porque respostas assim precisam ser acompanhadas de ações de mudança, ações de reparação, de obediência, que não existiam antes. É por isso que eu costumo dizer, meus irmãos, que uma boa aplicação diante da palavra de Deus precisa ser algo mensurável, precisa ser algo cobrável. Vamos lá? Diante da disciplina de Deus, diante da palavra do Senhor, eu estou sendo alertado sobre tal coisa, aí eu digo: Senhor, é verdade, a partir de hoje eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ser um crente melhor, eu quero... É muito bonito, dá até para fazer música, mas não significa absolutamente nada. O que é voltar ao primeiro amor? O que é ser um crente melhor? Em lugar disso, meus irmãos, o que Deus espera de nós é que para aquelas áreas onde Ele está colocando o seu holofote, à luz da sua palavra, eu possa tomar decisões que, quem sabe, na semana seguinte eu posso voltar naquilo que eu anotei e dizer: fiz ou não fiz? Deixa eu fazer um paralelo, irmãos, com exercício físico. Estou barrigudo, estou fora de forma, eu subo 3 lances de escada, já fico cuspindo um pulmão. Eu preciso cuidar da forma. Não vai fazer nada.
Mas se constatando a sua necessidade de melhorar a sua forma, ele vai, se inscreve em uma academia, ou escreve em um clube, ou vai para uma natação, ele tomou uma ação prática. Ele fez alguma coisa. O exame de sangue veio, o triglicerídeo está lá no teto, e o diabetes, a açúcar lá. Ficando ruim, preciso fazer uma coisa, enquanto fica agarrado num pedaço de toucinho. Não vai. Porque, irmãos, é exatamente isso que fazemos na nossa vida espiritual. A gente canta letras bonitas, a gente escreve coisas bonitas ao Senhor no nosso devocional, mas quando nós vamos para a nossa vida, nada acontece. Então Deus aqui vai se encarregar dizendo, deixa eu dar a receita para vocês, deixa eu detalhar o que eu quero que vocês façam para obedecer aquilo que está trazendo a desobediência na sua vida e mudar isso. E a ordem do Senhor, meus irmãos, é simples, que eles deveriam buscar materiais, principalmente madeira, e retomar a construção do templo. Quem dera, irmãos, se as coisas fossem tão simples na nossa vida, né? A gente soubesse bem claramente qual a receita, mas muitas vezes não são assim. Essa ordem que Deus dá aqui para que consigam mais material, inclusive é o que deu a abertura do que eu falei semana passada, lembra? Que é muito provável que eles tenham usado o material que eles haviam recebido para o templo enviado por Ciro, o imperador, e tinham usado nas suas casas. E Deus ordena agora que eles retomem para buscar mais materiais e façam a reconstrução do templo. Vamos lá, meus irmãos. O que você pode hoje sair dessa noite? Vamos lá, vamos fechar o negócio? Tem aquele pessoal que diz assim, o que eu posso fazer hoje para você sair num carro novo? Vendedor, né? O que eu posso fazer hoje para você sair daqui hoje numa postura de vida diferente? O que Deus pode trazer para você dizendo, você entrou assim, mas vai sair assado. Você entrou desta forma, mas eu desejo que você saia de outra forma. Porque, queridos, culto não pode ser um encontro religioso. Culto não pode ser um risco que eu faço nas minhas tarefas, cumprir mais uma coisa religiosa. O culto precisa ser, meus irmãos, de nós um derramar de nossa vida diante do Senhor. E uma mudança de como eu entrei para como eu saí. Então você pode colocar diante do Senhor como tem sido a sua ética do trabalho, como tem sido o seu trato com o seu cônjuge, como tem sido o seu trato com seus pais, com seus filhos, como você tem lidado com a sua obrigação de evangelista. Você pode colocar diante do Senhor como tem sido a questão da sua participação financeira na obra do Senhor. Isso também faz parte da vida do crente. Irmãos, eu podia citar aqui área após área, mas o importante é que você ouça a voz do Senhor, aonde estão localizadas as negligências na sua vida. Aonde estão indo seus esforços para uma casa de fino acabamento. Enquanto que a casa do Senhor, ou seja, a vontade do Senhor, está sendo negligenciada. Um detalhe importante no verso 7 é o porquê devemos fazer o que o Senhor deseja. Porque é claro, meus irmãos, além de ser uma questão de obediência, tem mais. A construção do templo não era um pedido de Deus, não era uma ordem, isso é claro. Da mesma forma, obedecemos porque Ele é Senhor. Mas quer ver que o texto fala mais coisa? Esse verso 7 traz o Senhor dizendo que o resultado da obediência deles iria trazer para o Senhor alegria e glória para o seu nome. Olha o texto. Aqui, meus irmãos, um fator relacional entre nós e o nosso Deus, quando obedecemos às suas ordens. Quando fazemos assim, produzimos alegria no coração do nosso Deus, do nosso Pai. Aí eu pergunto, meus irmãos, que filho que realmente ama seu pai não deseja que o coração dele sinta alegria por suas ações, ao invés de tristeza? Um bom filho, pelo menos. Em Efésios 4:30, após listar os procedimentos diferentes entre os filhos da luz e os filhos das trevas, Paulo nos fala sobre o entristecimento do Espírito Santo. Lembra desse versículo? Não entristeçam o Espírito Santo da promessa no qual vocês foram selados. É algo que é óbvio, meus irmãos, acontece quando nós, filhos da luz, obedecemos. E o entristecimento é algo que é óbvio, acontece quando nós procedemos de outra forma, como os filhos das trevas. Tal como a obediência produz alegria, aqui em Ageu, o contrário também existe. A tristeza é produzida por causa da nossa desobediência.
Mas em Ageu, meus irmãos, além da alegria, Deus diz, eu serei glorificado pela sua obediência. Aqui ele seria glorificado por algo bem físico e palpável. Não é verdade? Porque mesmo, irmãos, que o templo de Salomão, o primeiro templo, fosse muito mais bonito, muito mais suntuoso, a reconstrução desse novo templo agora retomaria, colocaria de novo, digamos assim, o nome do Senhor no mapa. Porque quando o primeiro templo foi construído, pessoas de outras nações vinham a Jerusalém para conhecê-lo. Agora, com esse templo, novamente, Deus iria retomar o seu plano profético, o seu plano redentivo, como vimos no tema de Ageu. Por quê, irmãos? Porque mais ou menos 400 anos depois, este seria o mesmo templo onde o Senhor Jesus, Salvador do mundo, um dia entraria. Então Deus está dizendo, eu vou ser glorificado através do que vocês estão fazendo. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Nós não temos ideia do que Deus fará no futuro por aquilo que nós fazemos hoje em obediência a Ele. Talvez você pregou para alguém, essa pessoa veio a se converter, veio a conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, e passado muitos anos, você descobriu como aquela pessoa tem sido usada, tem sido uma bênção, e você simplesmente obedeceu. E Deus fez o resto e tem sido glorificado através disso. Pastor, só tenho certeza que isso acontece? 2 histórias rápidas. Noite de neve, um jovem de 16 anos se refugia numa igreja para fugir da neve. O pastor não conseguiu chegar para o culto, um sapateiro assume para pregar. Era diácono da igreja. Ele prega uma mensagem simples, ele não é pregador, e os jovens se convertem. Qual é o nome dele, irmãos? Quem conhece a história? Charles Haddon Spurgeon, o maior pregador do século XIX. O nome desse diácono, sapateiro, a gente nem lembra. Mas muita gente no mundo, milhões na verdade, sabem quem foi Spurgeon, que impacta a igreja do Senhor até hoje com seus escritos. Uma história mais recente, pastor Bill Moore, que muitos aqui conheceram. Quando ele chegou, meus irmãos, na aldeia, aqui no Amazonas, para trabalhar, uma cobra picou a sua filhinha, pequena. Isso 50 anos atrás, ainda não tinha condição de socorrê-la, ela morreu. Ali, recém-chegado na aldeia, ele celebrou um culto fúnebre, enterrou a sua filha e pregou o evangelho. Pula décadas para frente, pastor Bill Moore já está idoso, está em Manaus, visitando o Brasil novamente. Um indígena chega, pergunta a ele se ele está reconhecendo, o pastor Bill diz, não reconheço, eu sou fulano de tal. Eu aceitei a Jesus no dia que você enterrou sua filha, e hoje eu sou pastor na minha aldeia. Como você não pode saber, meus irmãos, que Deus é glorificado através daquilo que você obedece? Nós não sabemos, irmãos, aonde a semente da obra do Senhor vai nos levar. Mas uma coisa eu sei, Deus não nos ordena as coisas por capricho. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus não joga dama, Ele joga xadrez. Ele tem para nós, irmãos, assim como tinha para o seu povo, um propósito futuro que eles com certeza não conheciam. Depois dada a ordem, o Senhor retoma a falar sobre o julgamento que ele havia mencionado nos versos 5 e 7. Seguindo, ele retoma, apontando a seriedade para que o povo encare da forma como deveria. Além de deixar claro que a falha em fazer o que eles deveriam ter feito estava diretamente relacionada à ruína econômica e à pobreza que eles estavam experimentando, o Senhor deixa claro no verso 9 que a colheita deles foi muito menor do que esperado, do que precisavam. E mesmo que colheram, acabou rapidamente, tal como o Senhor ilustra ao dizer que havia sido dissipado por um sopro. Então o Senhor relembra a eles a disciplina que eles estavam passando. E a razão, meus irmãos, de toda essa disciplina é novamente mencionada para, de repente, se alguém tem alguma dúvida. Ele diz, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então, ou seja, é uma mensagem circular. Ele fala do problema, fala da disciplina, volta na disciplina e aponta o problema novamente, para que o povo dele pudesse ser despertado depois de 16 anos trabalhando dedicadamente pelos seus próprios interesses. Quando isso, meus irmãos, negligenciavam as responsabilidades para com aquilo que Deus desejava. Nos versos 10 e 11, mais uma vez, para não deixar dúvida, o Senhor afirma que tudo aquilo
Era por causa deles, isto é, por causa da desobediência e negligência deles para com a obra e as ordens do Senhor. Era por causa deles que uma seca vinha abatendo a região e as principais colheitas haviam sido prejudicadas, o trigo, as uvas e as azeitonas. Dessa forma, a equação espiritual diante deles, irmãos, era clara. Desobediência versus disciplina igual a perdas de privilégio, de bênçãos de Deus. Alguém pode argumentar que o Senhor estava sendo por demais duro com o seu povo, mas isso só pode ser pensado, irmãos, se não levarmos em conta que o Senhor tinha o próprio histórico deste mesmo povo a seu favor. Por muitos séculos, ele tolerou as idas e vindas do povo de Israel, do povo de Judá, entre a obediência e a rebeldia. E ainda por alguns séculos ele vinha avisando sobre a sua disciplina. Somente durante a vida de Jeremias, irmãos, foram mais de 6 ou 7 décadas avisando, profecias, alertando sobre a necessidade de arrependimento. Irmãos, como nosso Deus é misericordioso. Como Ele poupa-nos do pior, nos alertando para aquilo que está acontecendo. Qual a resposta do povo, meus irmãos? Nada. Passado quase 7 décadas de cativeiro babilônio, agora o Senhor tem que agir. Ele ainda espera 16 anos para disciplinar o seu povo, para alertar o seu povo rebelde. O que isso nos ensina, meus irmãos? 2 grandes lições. Primeiro, precisamos compreender de uma vez por todas o quanto precisamos da bênção do Senhor sobre o nosso trabalho. Quando o Senhor retém a sua bênção, o seu povo experimenta a disciplina e a perda. O nosso sustento, meus irmãos, as nossas realizações precisam estar debaixo da dependência do nosso Deus. E a nossa dependência inclui obediência. Quando não entendemos essa verdade, quando ela é absoluta, sabe o que acontece? A frase que está na sua cadeira, que você está sentado, a frase que está no assento, se torna uma frase vazia, sem sentido. De nada adianta dizer, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, palavras de Jesus, quando na prática nós vivemos com nossas próprias decisões, nossa própria força, por aquilo que nós queremos. Nossos dons, talentos, aptidões, só podem nos levar, queridos, até um determinado ponto. É o Senhor que nos leva além. É o Senhor que realmente pega os nossos pães e peixinhos e alimenta as multidões. É o Senhor que pega os nossos próprios e pequenos recursos e multiplica de forma assombrosa. Esse alerta, meus irmãos, de depender do Senhor, já foi feito pelo Senhor lá atrás para Israel. Em Deuteronômio, capítulo 8, ele diz o seguinte: depois de que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louve o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Vejam, meus irmãos, isso é mais de 1000 anos antes de Ageu. O Senhor já vinha há muito tempo, no tempo de Moisés, alertando: vocês têm uma tendência a ser um povo independente e ingrato. E é muito fácil para mim, meus irmãos, olhar para esse texto e dizer assim: rapaz, esse Israel não aprende. E esquecer, meus irmãos, que eu sou igualzinho. A nossa tendência, meus irmãos, é tratar Deus como um 190. Alguém aqui já ligou para o 190 para dizer: atenção, alô, 190? Aí você diz: boa noite, como é que você está? Pois não, cidadão, algum problema? Qual a sua emergência? Não, liguei só para saber como é que você está. Como é que está o plantão? Precisa de alguma coisa? Posso levar um chá? Como é que está a família? Alguém já ligou para o 190 para bater papo? Não, né? Talvez uma pessoa meio pancada da cabeça. O bombeiro está falando que sim, mas a pessoa deve ser meio pancada. A pessoa normal, faz não. A gente liga porque a gente está numa emergência. Está em apuros. Então Deus alerta esse povo que não tire os olhos de quem é o abençoador.
E o texto vai continuar, meus irmãos. Olha o versículo 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, o que acontece, meus irmãos, no dia de Ageu? Durante 16 anos, eles tiveram ótimas colheitas. E a casa do Senhor lá em ruínas. Só no baldrame. Já pensou? O nível de cara de pau. E aí, meu amigo, para onde está indo esse cedro aí? Para minha casa, eu vou fazer o... Qual é o nome daquele negócio que faz com uma madeira assim para... Pergolato. Eu vou fazer um pergolato lá em casa. Esse cedro que veio lá do norte. E a casa do Senhor em ruínas. E dá-lhe de cedro passar para cá, passar para lá. 16 anos. Colheita vindo, colheita voltando. E a casa do Senhor em ruínas. Aí Deus dá um basta. Deus fecha os céus, para de chover. E aí eles perguntam, Senhor, o que está acontecendo? E Deus envia Ageu. Precisamos compreender, meus irmãos, o quanto dependemos do Senhor. Um puritano dizia, nós precisamos agradecer a Deus até pelo ar que nós respiramos. Disse que tinha 2 lições, né? Segunda grande lição. É como o nosso Deus é o Deus das inúmeras chances. Pela enésima vez, sua graça se estende ao seu povo do Antigo Testamento. Através da disciplina, através da palavra profética, Ele dá a oportunidade de que haja arrependimento, para que eles revejam as prioridades de suas vidas e retornem à obediência. Que eles possam voltar atrás nas suas decisões que os haviam afastado do que Deus havia pedido deles. Portanto, meus irmãos, a disciplina divina deve nos alertar para retomarmos as prioridades de Deus em nossa vida. Bem, Deus falou, Deus mostrou o problema, Deus mostrou a realidade da disciplina, Deus apontou o que tinha que fazer. Faca, queijo, salame, tudo na mão. O que a gente faz agora? Porque terminando o nosso capítulo, meus irmãos, a gente quer ver um desfecho. E a gente adora finais felizes, não é verdade? Quem não gosta? Quantas vezes na nossa leitura anual, por exemplo, nós nos lamentamos por ver exatamente o contrário nas histórias bíblicas. Deus alerta, Deus avisa, o povo vai lá e faz pior do que havia feito. Bem, pelo menos nessa primeira mensagem de Ageu, nós temos um final feliz. Quarto e último ponto para nós encerrarmos a nossa mensagem de 2 domingos. A obediência à palavra do Senhor é a única forma de restaurar as prioridades de Deus em nossas vidas. A obediência à palavra do Senhor é a única forma de restaurar as prioridades de Deus em nossas vidas. Versículo 12 até o final, versículo 15. Bem, lá no início do nosso texto, nós vimos que a mensagem para todo o povo foi primeiramente e principalmente direcionada a quem? A Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, e Josué, filho de Josadac, ok? Se a mensagem foi, meus irmãos, entregue por Ageu de forma privativa a eles, e eles falaram para o povo, ou se Ageu falou na frente de todo o povo e mencionou a responsabilidade dos líderes, nós não sabemos, certo? O texto não trata sobre isso. Mas o que o texto trata, no versículo 12, é que, além desses dois, alvo principal da mensagem, olha como o texto termina. E todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus. Aleluia. Os líderes foram acionados, mas o povo também ouviu a mensagem e eles se voltaram também àquilo que Deus havia falado. Vale ressaltar, meus irmãos, que essa resposta do povo, infelizmente, é um acontecimento raro nas Escrituras. Poucas vezes, profetas receberam uma resposta tão rápida e positiva por parte da sua audiência. Na verdade, o contrário é muito mais frequente. De fato, quando eu estava estudando isso aqui, meus irmãos, eu fiquei vários minutos para conseguir encontrar um outro exemplo de uma resposta positiva imediata diante da palavra do Senhor. Aí eu lembrei de uma das minhas passagens preferidas do rei Josafá. O que acontece nos dias de Josafá? 3 povos se unem numa aliança, certo? Para ir contra Jerusalém, contra Judá. Josafá é rei do sul, certo? Esse mesmo reino para quem Ageu agora está profetizando, obviamente muitos séculos antes.
E você encontra essa história em 2 Crônicas, capítulo 20. E aí, eles ouvem, um exército enorme vem contra vocês. Jerusalém e Judá ficam em pânico. Era muita gente. E aí o que eles fazem, meus irmãos? Eles buscam o Senhor. Olha lá, versículo 14. Resposta do Senhor à oração do povo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia. Esse Zacarias não tem nada a ver com o contemporâneo de Ageu, tá? É outro homem completamente diferente. Bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Aliás, guarde essa última frase. Preste atenção, meus irmãos, que coisa tremenda. O povo se quebrantou, o povo buscou e imediatamente receberam a resposta do Senhor. Infelizmente, você encontra isso com Josafá, você encontra isso nos dias de Ageu, mas você não encontra isso em muitos outros lugares na Bíblia. Não houve dúvida, nem questionamento por parte do povo. Eles creram no Senhor, impulsionados pela liderança de um rei fiel, Josafá, e também tiveram uma vitória estrondosa. Aí eu lembrei, meus irmãos, de um caso parecido, mas nem tanto. Jonas pregou em Nínive. Lembra? Ele prega na cidade dizendo que o Senhor ia destruir tudo. Olha a reação. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Sabe qual é o problema aqui? Porque o resultado foi positivo, mas não houve alegria por parte do profeta Jonas. Muito pelo contrário. Ele ficou triste com raiva, porque Deus agora iria poupar o povo de Nínive. Nos dias de Ageu, meus irmãos, não há motivo de raiva, não há motivo de tristeza. Com certeza, grande alegria veio sobre o profeta de Deus ao ver que a sua mensagem tão objetiva, tão direta, havia sido acolhida e positivamente receberam uma resposta por parte do povo. O verso 12 ainda nos traz uma informação importante. A obediência deles não foi uma obediência mecânica, não foi uma obediência religiosa, não foi para cumprir tabela. Não foi matemática, no sentido de apenas reverter os resultados da disciplina. Primeiro, sim, eles obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. Eles tiveram uma obediência que foi ligada ao quê, meus irmãos? A palavra de Deus, a revelação de Deus. O que isso nos ensina? A verdadeira e duradoura transformação em nossas vidas não vem porque apenas mudamos de opinião. Não vem também, meus irmãos, porque a disciplina está doendo. A verdadeira mudança, meus irmãos, vem de uma fé gerada pela palavra de Deus, como nós vemos em Ageu. Ageu deixa claro para nós o papel central que a profecia de Deus havia realizado na vida do seu povo. Deus havia mudado o povo, porque Deus havia falado. Segundo, não foi uma mudança matemática, mecânica, porque o texto diz que o povo temeu o Senhor. Se a obediência é expressada externamente por nossas ações, a obediência, meus irmãos, é interna quando nós temos um coração que teme o Senhor, um coração quebrantado, arrependido diante daquilo que foi feito antes, de por termos desobedecido um Deus gracioso e amoroso. Agora, esse coração teme, esse coração ama, esse coração adora, esse coração glorifica ao mesmo Deus que antes ele havia desrespeitado. Percebam, meus irmãos, que o temor ao Senhor não é medo, é respeito, é reverência, é ação que muda a nossa vida. E, amados, isso tem um resultado tremendo e maravilhoso no nosso relacionamento com o Senhor. Quando agimos dessa maneira, a resposta de Deus é querer ainda mais nos motivar, querer ainda mais nos impulsionar à obediência. Eles responderam com obediência e arrependimento. E o que Deus fez?
No nosso texto diz que Deus responde com uma frase: eu estou com vocês. Pastor, isso não é o tamo junto da época da Bíblia, não? Não, é muito mais. Porque um monte de gente que fala tamo junto não está junto com você, não. Um monte de gente que diz que está aí para o que deve não está aí para o que deve Mas Deus está. A resposta de Deus à obediência, meus irmãos, é se juntar ao esforço deles. A frase enviada de novo pelo profeta é uma reafirmação de que o Senhor sabe das lutas dos seus servos. Mas eles não precisam temer. Por quê? Eu, diz o Senhor, estou com vocês. Meus irmãos, quando nós começamos a responder à vontade do Senhor revelada para nós, das mudanças necessárias na nossa vida, Deus não fica assim, quando tu mudar, vem falar comigo. Não, Deus diz, eu estou com você. Eu estou caminhando com você nessa mudança. Eu estou para ajudar, para capacitar você. E olha que interessante, irmãos, eu procurei, ele fala a mesma coisa para Isaac, ele fala a mesma coisa para Jacó, ele fala a mesma coisa para Josué, ele fala a mesma coisa para Jeremias. Eu estou com você. É assim, meus irmãos, como havia ordenado e prometido, o Senhor cumpre. E Ele fortalece o seu povo. No verso 14 já começamos a ver isso. Pelas suas palavras, o Senhor encorajou os líderes de Judá e todo o povo. E eles, no verso 15, finalmente, recomeçaram a construir o templo 23 dias depois que Ageu trouxe a sua primeira mensagem. Esse tempo que passou, meus irmãos, tem uma explicação simples. Esse era o tempo da colheita. Eles não podiam negligenciar o resto do alimento que havia sobrevivido à seca. Então ainda tinha colheita de figos, uvas e romães, que eles não podiam deixar passar esse tempo de escassez. Além disso, esses dias foram necessários para obedecer o que o Senhor havia dito e juntar mais material. O mais importante é o quê? Eles retomaram o trabalho que Deus havia ordenado. Querido irmão, você tem lutado com escolhas? Você tem lutado com vícios de comportamento que roubam seu tempo, sua concentração, a sua consagração? Você tem lutado com alvos espirituais que nunca se realizam, nunca se consolidam? Eu quero dizer para os irmãos, queridos, que não tem receita mágica. Não, o nosso culto não vai terminar com você vindo aqui para orar na sua cabeça. Isso é balela motivacional que inventam a igreja por aí. O que nós precisamos, meus irmãos, é tomar decisões baseadas na palavra que influenciem a nossa vida no dia a dia e mudem a nossa rotina. Nesta semana, no nosso grupo de vida, nós falávamos sobre o hábito devocional, o hábito da oração. O dia a dia compete, os compromissos entram no caminho, as demandas aparecem. E como Deus não fica nos cobrando, como Deus não manda aquelas mensagens de e-mail, né? Você está devendo. Ele vai ficando para segundo, para terceiro, para quarto, ou para nenhum lugar, na minha e na sua vida. Então nós precisamos, meus irmãos, nos voltar para o que nos diz a palavra do Senhor em cada área específica da nossa vida espiritual. Terminamos o ano passado uma matéria sobre evangelismo. Aqui neste lugar, no domingo pela manhã, nós decidimos diante do Senhor escolher 2, 3 vidas e investir nessas vidas espiritualmente. Passado 2, 3 meses, o que aconteceu conosco? Será que temos negligenciado espiritualmente aquilo que Deus espera de nós? Precisamos responder, meus irmãos, em obediência, porque, como diz esse nosso 4 ponto, essa é a única forma de restaurar prioridades corretas em nossas vidas. A grande ideia da nossa mensagem, repetindo, diz: as evidências da desaprovação do nosso Senhor, elas estão aí. Eu sei. Quantas vezes eu ouvi palavras de desaprovação do meu Deus? Pela sua palavra, pelo testemunho do Espírito Santo. Deus não está aí para me agradar, meus irmãos. Deus não está aí para passar a mão na minha cabeça. Deus está aqui para me apontar, e a você também, aquilo que precisa de mudanças nas nossas vidas. As evidências da desaprovação do Senhor, portanto, devem nos levar a rever as nossas prioridades na vida. Amanhã você tem o seu trabalho. Quer de manhã, quer seja em outro horário. Você tem compromissos. A minha oração, meus irmãos, é que você não passe pela síndrome
da segunda-feira. Você sai daqui decidido, até certo ponto, desejoso, bastante, mas é como se tivesse um certo filtro naquela porta ali do prédio, e todas essas resoluções, todas essas decisões vão sendo deixadas para trás. E aí vem a segunda-feira, a síndrome, e a sua agenda está cheia, e aí vem a necessidade de terminar as nossas casas de fino acabamento. Isso é sério, meus irmãos, muito sério. O equilíbrio entre os nossos compromissos, que são bênçãos de Deus na nossa vida. Como eu falei semana passada, Deus não desejava que o seu povo fosse sem teto. Eles tinham direito e necessidade de viver em uma casa, mas o equilíbrio entre isso e cumprir a vontade do Senhor, que nesse contexto aqui era terminar o tempo, mas o nosso são muitas outras coisas, é que nós precisamos encontrar. Este equilíbrio, irmãos, é o segredo de uma vida verdadeiramente abençoada. Que Deus nos permita que assim possamos viver, para que Ele seja, como diz o nosso texto, alegrado e glorificado através da nossa obediência. Amém? Deus querido, ajuda-nos, ó Pai, a pegarmos esse texto de 2.540 e tantos anos atrás e olharmos para a nossa vida. Olharmos para a nossa necessidade de rever nossos caminhos, nossas prioridades, como temos lidado com o nosso próximo, como temos lidado com o Senhor, o nosso Deus. E possamos, ó Deus, tomar decisões concretas, palpáveis, cobráveis, decisões que possam ser verificadas como realizadas ou não. E se realizadas, possam atestar mudança na nossa vida. Se não, possam trazer para nós ainda mais motivo de arrependimento. Traz esse sentimento real de desejo de obediência para nós. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém.